Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas e eu vim barganhar. Doutor Estranho, ou Doctor Strange, é dirigido pelo Scott Derrickson e estrelado pelo Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Benedict Wong, Mads Mikkelsen e Rachel McAdams. Stephen Strange é um talentoso, mas egocêntrico neurocirurgião que, após um acidente, perde parcialmente o movimento de suas mãos. Desesperado para conseguir ser curado, ele vai até um templo no Himalaia onde encontra a anciã, que acaba treinando e ajudando no domínio da magia. Finalmente a Marvel parou de falar que tudo é ciência, porque até os filmes do Thor, que são mais místicos, falam muito que é ciência, né? Eles não são deuses, são extraterrestres. E agora eles finalmente assumiram que existe a magia no universo Marvel. Afinal de contas, a magia é um elemento recorrente nos quadrinhos e finalmente chega aqui em toda a sua grandiosidade nos cinemas. O diretor Scott Derrickson, que é mais conhecido por seus trabalhos no cinema de horror, aqui ele trabalha junto com o diretor de fotografia Ben Davis, que já havia trabalhado na Marvel em Guardiões da Galáxia e Era de Ultron, para criar juntos esse universo místico nos cinemas, que é tão grande e intrigante e faz parte da mitologia aí do Strange, né? Aliás, o filme foi bastante criticado por ser muito aí na fórmula Marvel, né? E utiliza muito da fórmula Marvel, mas na verdade não dá pra esperar muito desse filme assim em termos de revolução. Ele não tenta reinventar a roda, ele simplesmente é mais um degrau, mas ele atua muito bem como esse pacote de expansão desse universo e como a história de origem do Mago Supremo da Marvel. Outra questão do filme é que ele basicamente reaproveita a estrutura do roteiro do primeiro Homem de Ferro. O fato é que os dois personagens têm histórias e personalidades muito parecidas, ambos são muito talentosos e influentes em suas respectivas áreas e sofrem um acidente que fazem com que eles passem por essa jornada de autodescoberta e crescimento para se tornar os respectivos heróis. No caso do Stephen Strange, o Doctor Strange, e no caso do Tony Stark, o Homem de Ferro. Apesar das similaridades entre os dois personagens, o Benedict Cumberbatch faz um trabalho magnífico para delinear ali toda a personalidade odiosa do Strange. O fato é que, na minha opinião, ele é mais chato assim do que o próprio Stark antes de virar Homem de Ferro. Eu não sei se é carisma, eu acho duvido, porque o Benedict Cumberbatch é muito carismático, mas ele atua muito bem, ele faz com que a gente consiga odiar ele no começo do filme. E apesar dele cravar muito bem essa personalidade forte do Strange, ele tá super à vontade no papel, ele tá bem engraçaralho, assim, ele é bem sarcástico, acho que muito do humor do filme vem desse sarcasmo dele. Isso contrasta magnificamente com a personalidade dele como Doctor Strange, né, porque ele é um cara bem mais... ele se torna ali um personagem muito mais imponente, muito mais sério, e acho que é muito engraçado ver essa transformação dele. O vilão do filme, aliás, ele é bem construído também, temos a interpretação do Mads Mikkelsen como Caecilius. É um personagem interessante e bem imponente também, ele consegue emular o perigo que ele representa, que é uma falha em alguns personagens antagonistas da Marvel, mas aqui ele consegue ser bem interessante, apesar de que o filme inteiro ele soa como aquele chefe de fase, sabe, do jogo, antes do vilão final, antes do chefão final. Todo tempo ele parece realmente esse emissor de algo maior, a gente percebe que ele não é a grande ameaça com a qual o Doctor vai lidar no clímax do filme, mas ainda é um personagem interessante de se acompanhar, tanto pela boa atuação do Mikkelsen, quanto por todo o peso do personagem, né, do Caecilius, que é basicamente um outro lado da mesma moeda, que é o Stephen Strange. E outra coisa é que você também consegue entender as suas motivações, ele tem um discurso assim muito bom, ele realmente acredita naquilo que ele tá pregando, naquilo que ele quer ser, então ele consegue fugir desse clichê do supervilão. Quem rouba a cena, no caso, é a Tilda Swinton como a anciã, uma personagem incrivelmente intrigante e sábia, que foi muito criticada a escolha dela pelos fãs, porque acusaram de whitewashing, porque o ancião é um homem, é asiático, é oriental. Tem toda uma questão nos quadrinhos que foi alterada nos filmes, mas a atriz ela mostra que tá acima disso, ela consegue realmente roubar a cena, constrói um dos personagens mais intrigantes e interessantes de todo o MCU, inclusive responsável por alguns dos melhores diálogos também de todo o MCU. Outro ponto bastante criticado na Marvel é o fato do humor do filme, né, que é o humor dos filmes, que é muito exagerado. E na minha opinião a gente tem um humor bem equilibrado com o resto a questão mais dramática e a questão de ação. Entretanto, a gente tem uma outra piada que
se repete até fora do timing. A gente tem a piada do Doctor, né, que todo mundo fala, Mr. Doctor. E também a piada dele fazendo nomezinhos engraçados e fazendo piadinha com o Wong, que tem uma hora que meio que chega e ele continua fazendo. Mas no geral é um humor bem interessante. E justamente pelo personagem estar aprendendo as artes místicas, muito do humor do filme vem desse contraste entre o mundo místico e o mundo real, digamos, que causa situações engraçadas. Assim como, por exemplo, a capa dele, né, que é a capa da levitação, que ela tem personalidade própria e ela cria momentos muito legais, assim, muito humorados, mas que não são forçados. Aliás, falando justamente desse contraste da dimensão mística, as cenas de ação dos filmes são muito bem feitas, são muito bem desenhadas e bem pensadas, criativas. Tem toda uma dinâmica diferente de qualquer outro filme da Marvel. E aí sim, a gente tem um grande destaque para o Doutor Estranho, não é como o filme de ação, o filme de super-heróis. A gente tem, aliás, cidades dobrando, algo que remete muito à origem do Christopher Nolan, mas aqui é feito de uma forma bem original durante o filme. E também o fato deles lutarem e criando portais, eu acho isso bem legal, criam dinâmicas interessantes. E o próprio clímax do filme é muito diferente e muito inventivo, né? Quando ele começa a barganhar com o Dormammu. É maravilhoso, e eu acho legal que conversa muito bem com o que eles já haviam estabelecido durante o filme sobre mexer com o tempo, né, que é uma coisa bem perigosa. Aliás, eles falam muito bem disso e eu acho bem interessante o modo sutil como eles trabalham, porque eles falam sobre o tempo e falam do olho de Agamotto, mas somente no final que eles falam com todas as letras que nós temos ali uma joia do infinito, que é a joia do tempo. Só esse fato já coloca o personagem num grau acima, né, de importância, porque com certeza ele vai ser um dos personagens mais importantes na jornada do Titã Louco para reunir as joias do infinito. Então aí podemos esperar grandes coisas do Doutor Estranho em Guerra Infinita. Outro ponto a ser elogiado aqui é a trilha sonora do Michael Giacchino, que soa aqui bem pontual e traz em seu tema toda a magnificência do personagem. Ela cai como uma luva para o Doutor Estranho e com certeza é um dos melhores elementos técnicos do filme. Doutor Estranho realmente não é o filme mais revolucionário da Marvel, mas com certeza é uma história de origem muito efetiva para o mago ainda não tão supremo e consegue cumprir o seu papel de expandir o já grande universo Marvel nos cinemas. Tem pequenos problemas pontuais, mas com certeza consegue se destacar, não só com um bom vilão, mas principalmente com o clímax mais diferenciado do universo Marvel até aqui, e leva 4,5 estrelas. Qual é a sua opinião sobre o filme do Doctor Strange? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de acessar as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Também não esqueça de deixar aquele like e se for sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e seja bem-vindo. Obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.